E começando a revisão do capítulo 51 de Boruto, e mais uma vez eu recomendo que não pulem para as considerações finais. Tentem acompanhar toda a revisão, incluindo o resumo do capítulo, onde eu faço várias observações sobre certos trechos. E partindo de onde o capítulo anterior parou, após dizer que o Ishiki não pode matá-lo e ser questionado sobre o que faz ele pensar isso, o Boruto explica como chegou a essa conclusão. Basicamente, ele lembra que o Boruto estava falando sobre algum plano e conclui que provavelmente o Ishiki está planejando usá-lo no plano envolvendo o Shinju mencionado pelo Amado, e por isso o Ishiki não pode permitir que ele morra, fazendo com que essa conclusão do Boruto não fique tão jogada quanto o capítulo passado fez parecer. Mesmo assim, é um detalhe que, ao meu ver, bem que podia ter sido encaixado no capítulo passado. Mas em paralelo, em Konoha, o Amado explica o que o Boruto tem a ver com esse plano. Em resumo, ele diz que o Shinju não é cultivado de maneira convencional e que há uma condição especial para que um Jubi se torne um Shinju. É necessário alimentar o Jubi com um Otsutsuki vivo. Só lembrando, para quem talvez tenha esquecido, o Shinju que vimos na guerra não era um Shinju novo, era o Shinju originalmente plantado pela Kaguya, ao qual ela estava fundida e aparentemente conseguia alternar entre suas formas de Jubi e Shinju. É tanto que antes desses capítulos atuais, se acreditava que o Jubi era nada mais do que o resultado da fusão entre o Shinju e a Kaguya. E logo após uma rápida volta ao campo de batalha, onde Boruto usa o fato do Ishiki não poder matá-lo como uma vantagem, ameaçando se matar caso o Ishiki tentasse se aproximar, o Amado continua sua explicação, assumindo que essa seria a razão dos Otsutsuki sempre invadirem o planeta em duplas, onde um é devorado e cultiva o Shinju, enquanto o outro é encarregado de esperar o crescimento da árvore até que o fruto de chakra se desenvolva completamente. E nesse caso, o karma seria usado para preparar um receptáculo de antemão para o Otsutsuki sacrificado ressuscitar futuramente. Ao que tudo indica, o plano original da parte do Ishiki era plantar o Shinju usando esse método, onde a Kaguya, por ser inferior hierarquicamente, seria sacrificada, confirmando de uma vez por todas o que muitos já suspeitavam desde o capítulo 35 com base na ordem dos símbolos na dimensão do Jubi. A Kaguya de fato era nada mais do que uma subordinada do Ishiki. Porém, com a traição da Kaguya, o Ishiki não teve outra escolha a não ser viver como um parasita no corpo do Jigen e seguir o plano sem ela, ou seja, se sacrificando no lugar dela porque não há outro Otsutsuki vivo. O que finalmente dá um significado ao diálogo do Jigen no capítulo 35 sobre o Jubi ainda não poder comê-lo antes do receptáculo estar completo. Basicamente, isso dá a entender que ele pretendia se sacrificar para o Jubi no momento em que o seu receptáculo estivesse com a extração do karma completa ou próxima de ser completada. Esse é um trecho que me deixou bem surpreso, pois na revisão passada, por coincidência, eu falei justamente sobre essa característica dos Otsutsukis, de se dividirem em duplas, teorizando que talvez isso tivesse algum significado ligado ao cultivo e crescimento do Shinju, me baseando no diálogo do Jigen no capítulo 39. E acabou que, para minha surpresa, tirando esse detalhe do sacrifício, o fato deles serem divididos em duplas realmente tinha um significado, não era algo meramente estético. Mas isso também nos leva a um novo questionamento. Afinal, quem a Kaguya teria sacrificado para plantar o Shinju que conhecemos? Bom, acredito que não há muito segredo aqui. Provavelmente ela deve ter feito a mesma coisa que o Ishiki planejava, se sacrificando e mais tarde ressuscitando através de um receptáculo preparado previamente. Mas o fato do Shinju da Terra não ter absorvido toda a energia do planeta antes de gerar um fruto, diferente do que foi dito pelo Amado no capítulo 45, pode indicar que ela não plantou o Shinju corretamente, criando um Shinju que não seria capaz de absorver toda a energia do planeta de uma vez só, talvez usando um pedaço do Ishiki como sacrifício, assim como alguns estão cogitando, ou um Otsutsuki aleatório. Particularmente, eu diria que a Terra é um planeta especial com tanta vida que é capaz de produzir mais de um fruto de chakra antes de ser completamente absorvido. Mas em todo caso, pelo andar da carruagem, acredito que não vai demorar muito para essa questão ser respondida.
Mas enfim, logo a Sumire começa a ligar os pontos e conclui que o Ishiki planeja usar o Boruto ao invés de si mesmo como sacrifício, até arrancando elogios do amado. Mas antes que o diálogo prossiga, o foco muda novamente para o campo de batalha, onde Boruto continua ameaçando o Ishiki, mostrando toda a sua coragem e determinação, deixando bem claro que estava preparado para morrer desde o momento que decidiu ir para a batalha. Mas de repente o Ishiki simplesmente desaparece na frente de seus olhos e a kunai que ele estava segurando encolhe. O Sasuke até tenta avisar para que ele fuja, porque ele não pode se arriscar a ser capturado, inclusive destacando que eles não podem derrotar o Ishiki, e que apesar de não saber quanto tempo de vida ele ainda tem, a única esperança era ganhar tempo suficiente até que esse tempo acabe. Confirmando que os diálogos do amado meio que já davam a entender, a única maneira de derrotar o Ishiki é esperar que seu tempo de vida acabe, bem como eu já estava supondo na revisão passada. O problema agora é como eles vão ganhar tempo até lá. Mas logo o Ishiki reaparece de forma tão repentina quanto desapareceu, acertando um chute diretamente no pescoço do Sasuke, que faz com que o lado do morro onde ele estava desmoronasse e, para completar, ainda joga vários daqueles cubos pretos em cima dele, algo que em circunstâncias normais teria matado qualquer um. Esse chute no pescoço já seria mais do que o suficiente. Porém, curiosamente, o Sasuke vem mostrando há um certo tempo ter um nível de resistência ou até mesmo regeneração muito além do que esperaríamos vindo dele. No Gaiden, ele foi ferido por várias lâminas do Shin, foi até o esconderijo do Orochimaru e voltou sem nenhum tratamento médico. Em algumas versões da luta contra o Momoshiki, ele tem parte do rosto queimado e se regenera, se bem que podemos interpretar que isso aconteceu porque ele estava dentro do avatar da Kyuubi. Na luta contra o Jigen, ele recebeu um golpe capaz de quebrar um Susanoo e sobreviveu, apesar de ter ficado bem ferido. E também na mesma luta foi perfurado por várias estacas e depois que voltou para Konoha, no mesmo dia já estava completamente recuperado. Alguns podem até dizer que esse é o clássico exagero dos Battle Shonens, que não são muito consistentes quando se trata do nível de resistência dos personagens. Mas no caso do Sasuke, acredito que alguma coisa esteja aumentando sua resistência e regeneração. Talvez seja uma característica inerente de quem desperta o Rinnegan e ninguém ainda se tocou, ou talvez alguma habilidade do Rinnegan que aumente a sua resistência e regeneração. Bem como eu disse na revisão passada, pode ser que o Sasuke já esteja usando seus 6 caminhos e eles tenham um conjunto de habilidades diferente do que conhecemos, mas ninguém ainda se deu conta disso. E prosseguindo, vendo o que aconteceu com o Sasuke, o Boruto tenta desesperadamente acertar um Rasengan no Ishiki, mas de nada adianta. O Ishiki simplesmente encolhe o Rasengan e segura o braço do Boruto, dizendo que ele estava certo quanto ao fato dele não planejar matá-lo. No entanto, não tinha problemas em machucá-lo, e isso enquanto quebrava o braço do garoto como se não fosse nada. E para completar, ainda bate nele e pisa em suas costas, aparentemente quebrando a coluna do Boruto. Por fim, meio que tirando uma com a cara dele, ele diz que se o Boruto estava preparado para morrer, então tudo fica mais fácil. Ele o deixaria realizar seu plano sendo devorado pelo Jubi, confirmando as suposições da Sumire. Enquanto isso, o foco volta para Konoha, onde a Sumire relembra o que o amado falou sobre o Boruto se transformar em um Otsutsuki completo se a extração do Karma continuar. E ele completa dizendo que aparentemente será um muito poderoso, além de dar uma nova informação bem interessante sobre o fruto de chakra. Em resumo, ele diz que há variações de frutos de chakra, assim como nas frutas comuns, onde uma árvore saudável dará bons frutos, ou seja, um Shinju saudável dará bons frutos de chakra. E ainda, segundo o amado, o plano original da Akara de usar o Jigen como sacrifício mudou com a chegada do Boruto, pois um Otsutsuki jovem e saudável seria mais nutritivo em comparação a um decrépito que já estava próximo da morte. Então, no final das contas, o motivo do Ishiki não matar o Boruto não tinha nada a ver com alguma lei do clã ou algo parecido. Era simplesmente uma questão de aumentar as chances de criar um fruto mais poderoso.
Porém, como observado pelo Shikamaru, o fato do Ishiki não matar o Boruto não dá nenhuma ideia de como eles podem derrotá-lo, e pergunta o que o Boruto estaria planejando, mas em resposta, com a maior tranquilidade, o Amado diz: quem sabe? De qualquer jeito, vai pelo caminho que tiver que ir. O que deixa o Kawaki irritadíssimo, inclusive questionando o quanto disso está acontecendo como o Amado planejou, afinal ele estava muito calmo para alguém que estaria perdido caso Naruto e os outros fossem derrotados. Um detalhe que, ao meu ver, dá a impressão de que o Amado pode estar omitindo convenientemente certas informações ou detalhes de seu plano, tendo muito mais controle da situação do que ele realmente parece ter. Mas logo ele tenta acalmar os ânimos do Kawaki, que estava frustrado com esse plano sendo a única alternativa, dizendo que apenas estava adotando a escolha que lhe parecia ser a melhor disponível no momento e que estava sempre preparado para aceitar qualquer resultado que uma escolha produza, não importa a qual. Até reconhecendo que as chances de vitória do Naruto e dos outros eram pequenas, porém ainda eram a única esperança. Terminando com uma alfinetada no Kawaki, perguntando se era essa impotência que o estava irritando ou a tristeza por ter perdido o Karma, o deixando claramente abalado. Mas voltando ao campo de batalha, dessa vez o foco está no Naruto, que ainda estava entre aqueles cubos negros e por alguma razão não conseguia sentir o chakra de ninguém. Até que a Kyuubi fala com ele, sugerindo que os cubos estariam bloqueando a habilidade sensorial. Um detalhe muito interessante que pode até explicar o motivo do Naruto não ter conseguido sentir o Jigen quando ele estava encolhido na primeira batalha. Se o jarro onde eles estavam lutando e as estacas do Jigen eram feitos do mesmo material dos cubos, explicaria muita coisa, porém acredito que a resposta para isso é muito mais simples. Provavelmente as habilidades sensoriais simplesmente não conseguem sentir seres muito pequenos, assim como não conseguem sentir alguém que está dentro de uma barreira ou que está muito distante do seu limite de alcance, bem como visto durante o Gaiden. Mas enfim, prosseguindo, a Kyuubi percebe que o Ishiki estava usando a estratégia de dividir e conquistar, algo muito parecido com o que a Kaguya fez, afinal, seria muito mais fácil separar Naruto e Sasuke, os derrotando individualmente do que derrotá-los juntos. E nisso ela também pergunta se o Naruto tem algum plano em mente, mas ele está completamente sem ideias, tendo apenas a sua determinação como Hokage, disposto a parar o Ishiki mesmo que morra tentando. A Kyuubi ainda pergunta se ele realmente está preparado para morrer e o Naruto, sem hesitar por um segundo, responde que não vê outra escolha. E meio hesitante, a Kyuubi diz que pode haver um jeito, mas se trata de um último recurso, algo que só vale a pena tentar se ele estiver preparado para morrer de qualquer jeito. E por isso é um recurso que a Kyuubi nunca contou ao Naruto que ela tinha. Se usar, é morte na certa, assim como o oitavo portão. E enquanto isso, Ishiki termina o seu diálogo com o Boruto, revelando que ele será devorado pelo Jubi para cultivar o Shinju, e que era apenas uma questão de quando ele morre, já que o Shinju consumiria toda a vida do planeta de um jeito ou de outro. Até que o Naruto chega acertando um chute na cara do Ishiki, mas que não faz nada além de empurrá-lo para longe. E vendo que o Boruto estava tentando convencer o Naruto a ir embora, o Ishiki mais uma vez tenta negociar a localização do Kawaki, prometendo que vai deixá-los ir por hora caso digam onde ele está. Mas obviamente o Naruto se recusa e o capítulo chega ao fim com um momento épico, com o Naruto decidindo usar o tal último recurso da Kyuubi, dizendo que ele vem se preparando há muito tempo desde o dia que se tornou Hokage. Ou melhor, desde o dia que decidiu se tornar Hokage, obviamente se referindo a estar preparado para morrer. E assume uma nova transformação, um novo modo que surpreende a todos, inclusive o Ishiki até percebe que há algo de diferente em seu chakra. Detalhe que o Sasuke é mostrado saindo dos escombros onde ele foi enterrado com alguns ferimentos leves, evidenciando seu grande nível de resistência. Agora, terminando o vídeo, esse capítulo foi uma verdadeira redenção em comparação aos últimos dois capítulos. Diferente do capítulo 49, por exemplo, que você vira o olho e termina com quadrinhos que tomam praticamente páginas inteiras e foco no impacto visual, ou do capítulo 50 com trechos completamente descartáveis,
Esse foi um capítulo com um ritmo na medida certa para um mangá mensal. Foi um capítulo que rendeu, que teve uma alternância bem equilibrada entre o núcleo de Konoha e a batalha contra o Ishiki, similar ao que vimos nos capítulos 46 e 47, o que ajudou a leitura a não ficar muito acelerada ou cansativa. E apesar da quantidade de diálogos, eu não senti que eles foram desnecessários ou sem propósito, que só estavam ali para consumir páginas, como aconteceu no capítulo anterior. Aqui basicamente tivemos várias questões que surgiram nos capítulos anteriores sendo respondidas e novos elementos que podem nos ajudar a entender certas situações, o que eu já citei durante o resumo do capítulo, juntamente com novas informações que se conectam ao plano do Ishiki envolvendo a hierarquia dos Otsutskis, o motivo deles serem divididos em duplas e mais detalhes de como o Shinju funciona, que podem nos dar uma certa ideia do que esperar nos próximos capítulos. Talvez o ponto negativo, se é que podemos chamar assim, tenha sido essa quebra de expectativa nesse último trecho da luta contra o Ishiki, que eu acredito ter pego muita gente de surpresa, seja por lado positivo ou negativo. Depois que o Amado disse que o Boruto seria a chave para a vitória e a revelação de que o Ishiki não pode matá-lo, todos esperavam um desenvolvimento diferente. Agora os heróis vão dar a volta por cima, usando o Boruto como uma vantagem e tal. Mas não, seguiu um rumo completamente diferente. O Ishiki deu um pau em todo mundo, o possível trunfo não serviu de nada e o Naruto apareceu com um novo power-up no final, que apesar de eu não ter descartado como possibilidade, tanto que no capítulo 49 eu até disse que não iria comentar sobre certas coisas, prevendo que ele possivelmente pudesse aparecer com um novo power-up, era uma das últimas coisas que eu esperaria ver. Basicamente, o capítulo 50 sugeriu um rumo e o capítulo 51 entregou outro completamente diferente. Porém, diria que ainda não está descartado o Boruto ser a chave para a vitória contra o Ishiki. É importante perceber que esse plano do Ishiki de usar o Boruto como sacrifício para o Jubi esbarra no que pode ser um problema para o Ishiki ou uma vantagem para o lado dos heróis. Pensem comigo, a menos que o Ishiki prepare um novo receptáculo para o Momoshiki, o que eu acredito não ser fácil, se baseando no tempo que o próprio Ishiki demorou para achar um receptáculo perfeito, quem garante que o Momoshiki vai se deixar ser sacrificado de bom grado? Tenho certeza que em algum momento o Momoshiki vai se manifestar e talvez não fique tão feliz com os planos do Ishiki. Eu não duvido que aconteça um conflito de interesses entre eles, onde um tentará transformar o outro em sacrifício, ou mesmo o Momoshiki acabe formando uma aliança temporária com Naruto e Sasuke para derrotar o Ishiki. A prioridade do Momoshiki nessa situação seria sobreviver antes de garantir o fruto de chakra. Além disso, duvido que esse novo modo do Naruto sozinho seja o suficiente para derrotar ou segurar o Ishiki por muito tempo. Lembrem-se que ele ainda está em sua forma base. Supostamente ele deve ter uma transformação similar ao que vimos com o próprio Momoshiki e o Urashiki. Talvez essa seja a real intenção do Amado no final das contas. Seria como matar dois coelhos com uma só cajadada. Além de aumentar as chances de vitória contra o Ishiki, na melhor das hipóteses, eles acabariam se matando. E mesmo que o Momoshiki sobreviva, ele não é um Otsutsuki tão difícil de lidar. Bem como eu disse no resumo do capítulo, o Amado não me parece alguém que está contando com a sorte, com qualquer resultado aleatório, vai acontecer o que tiver que acontecer. Ele pode ter muito mais controle da situação do que parece ter, conduzindo tudo até os resultados que ele deseja. Por exemplo, ele só contou sobre como Boruto se encaixa no plano do Ishiki agora, depois que ele foi levado ao campo de batalha. Talvez, se ele tivesse contado isso mais cedo, o Sasuke não levaria o Boruto. Ao meu ver, está bem claro que o Amado está sempre 2 ou 3 passos à frente e vai sacrificar quem for necessário para chegar ao seu objetivo. Aliás, falando nisso, eu vejo todo mundo tratando como uma certeza absoluta que o Kawaki vai receber o karma novamente no final desse arco. Mas ninguém nunca parou para pensar que talvez estamos sendo iludidos pelo capítulo 1 e que o Amado vá ser bem sucedido em seu plano,
com o Ishiki falhando em implantar um novo karma no Kawaki, até porque já é difícil imaginar como ele vai achar o esconderijo ou como o Kawaki vai escapar de lá para que ele consiga implantar um novo karma nele, e que aquele karma visto no capítulo 1 na realidade teria outra origem. Pensem comigo, se o karma funciona de forma parecida com um arquivo e o receptáculo é como se fosse um HD que está sendo sobrescrito por esse arquivo, não seria estranho pensar que existem vestígios, fragmentos desse arquivo, mesmo após ele ser apagado no corpo de outros receptáculos, as crianças que morreram ao receber o karma, permitindo que o karma seja restaurado, assim como se restaura um arquivo corrompido ao substituir partes defeituosas ou preencher as que estão faltando com seu código original. Os motivos que levariam o Kawaki a se sujeitar ao karma novamente ainda não estão definidos, mas o sonho que ele teve no capítulo 50 sugere que sem o karma, o Kawaki se sente sozinho, fraco e incapaz, como se ele estivesse mergulhado em um mar de profundo vazio, bem como ilustrado no sonho. Talvez no futuro ele sinta a necessidade de ter o karma porque só assim ele se sente completo e confiante. E o que o Amado diz nesse capítulo só reforça ainda mais essa ideia. Sem falar que, como vimos no capítulo 1, tudo indica que o Kawaki vai se voltar contra a Konoha, o mundo ninja em si, e por isso ele precisa de poder. Talvez a única alternativa que ele encontre para alcançar o seu objetivo seja recriar o karma através desses possíveis fragmentos. E certamente, mesmo depois da derrota do Ishiki, alguns membros da Kara, como Cold ou a Delta, vão restar ainda tendo o objetivo de conseguir o fruto de chakra. Talvez eles estariam dispostos a ajudar o Kawaki nisso, mesmo que com a intenção de ressuscitar o Ishiki e concluir seus planos. Mas deixando as hipóteses de lado, agora falando desse novo modo, o grande acontecimento do capítulo que está causando uma comoção no fandom com a possibilidade do Naruto morrer, apesar de toda a emoção da cena em que o Naruto decide usar o último recurso, o design aparentemente badass, que tem tudo para ser o melhor design desde o manto de 6 caudas, e a promessa de uma luta inesquecível que esse modo traz para o próximo capítulo, pessoalmente não gostei da forma como esse modo foi introduzido. Sim, foi uma grande surpresa e tal, mas foi muito Deus Ex Machina para o meu gosto a Kyuubi aparecer do nada com uma solução super conveniente e milagrosa para a situação, mesmo com a justificativa de ser um último recurso que ela não queria contar ao Naruto. Acharia bem mais natural se fosse uma técnica que o Naruto já estivesse desenvolvendo durante os últimos 15 anos e as últimas lutas meio que já tivessem deixado claro que ele tinha uma carta na manga, mas que não queria usar por alguma razão, ou mesmo que esse modo fosse aquele jutsu, entre aspas, misterioso citado na conversa entre Jiraiya e Gerotora no capítulo 370. Aliás, nessa mesma conversa, o Jiraiya dá a entender que vinha treinando o Naruto no uso do chakra da Kyuubi justamente para que ele completasse esse tal ninjutsu, por acreditar que era isso que Minato queria. Não posso negar que esse novo modo pode ser uma forma interessante de compensar o que o Naruto supostamente perdeu no final da guerra, assim como seu aparente enfraquecimento por estar enferrujado. Pelo menos agora espero que os fanboys do Naruto parem de encher o saco e entendam de uma vez por todas que ele não tem mais o mesmo nível visto no final da guerra e também não tem acesso a certas habilidades, ou do contrário, ele não estaria recorrendo a esse último recurso. E que às vezes há necessidade de limitar personagens muito poderosos para equilibrar o nível entre eles e seus adversários, tornando as lutas mais desafiadoras e interessantes para que depois, em algum momento, esses personagens recuperem o que perderam ou ganhem novas habilidades, até mais poderosas do que antes. Isso acontece direto nas HQs. Apesar de não termos noção do real nível desse modo, o que ele é capaz de fazer, ou se ele é equivalente ou superior à forma do Naruto na guerra. Mas se era para o Naruto ganhar um novo power-up,
Essa seria uma ótima chance para usar algo que ficou em aberto na obra original. A obra acabou e nunca vimos o Naruto usando esse tal ninjutsu, se bem que nada ainda está definido. De resto, eu prefiro não comentar muito sobre esse modo até ter uma melhor noção de como ele se parece, do que ele é capaz ou como ele funciona. Mas eu tenho um palpite do que exatamente se trata esse modo e como o Naruto poderia sobreviver, já que eu não acredito que ele vá morrer por motivos que eu já expliquei na revisão do capítulo 48. Parando para pensar, visto que no design desse modo Naruto assume muitas características físicas da Kyuubi, até lembrando aquela forma do Gaara semi-transformado em Shukaku no clássico, quase como uma fusão, e que o Naruto morre ao utilizar esse modo, diria que há grandes chances dele simplesmente estar usando todo o chakra e potencial da Kyuubi sem restrições. Porque, para quem não sabe, o Jinchuriki só recebe uma pequena fração do chakra da Biju por vez. A Biju filtra uma certa quantidade de chakra sem a influência de sua mente e repassa ao Jinchuriki. E seguindo essa lógica, a Kyuubi estaria entregando todo o seu corpo, que basicamente é chakra, de uma vez só, ao ponto de desaparecer completamente do corpo do Naruto ao final da transformação. Mas como vimos durante a guerra, por ele ser um Uzumaki, ainda consegue sobreviver por um tempo sem a Biju, o que pode ser o suficiente para o Amado tentar salvá-lo, talvez com alguma ferramenta ninja científica capaz de estender sua vida por mais alguns anos, quem sabe algo originalmente criado para algum membro da Kara ou para estender a vida do Jigen, pelo menos até a Kyuubi reviver eventualmente. Pois, para quem não sabe, é dito que quando uma Biju morre, ela revive tempos depois. Ao meu ver, esse seria o cenário ideal para a maioria dos fãs do Naruto que tem um mínimo de bom senso. Deixaria o Naruto em segundo plano, sem tirá-lo completamente da história, nivelaria o nível de poder entre ele e os outros Kages, agora que ele não seria mais um semideus inalcançável. Konoha estaria muito mais sujeita à oposição de outras vilas em um possível cenário onde as vilas se voltem contra Konoha ou então a aliança acabe. Qualquer luta em que o Naruto se envolva seria muito mais intensa e desafiadora, ele teria que depender muito mais de estratégia, taijutsu e seu arsenal de ninjutsus. Quem sabe até mesmo indo atrás de novos ninjutsus e habilidades para suprir a falta da Kyuubi e ainda dá a possibilidade dele voltar em algum momento recuperado e com a Kyuubi. Enfim, só vejo vantagens. Mas em todo caso, se eu estiver errado e os editores encarregados do mangá tiverem os culhões para matar o Naruto, lembrem-se, como diria o Ivan Drago em Rock 4, se ele morrer, ele morreu. Naruto não é mais o protagonista, ele é um personagem que já teve o seu arco concluído, realizou seu sonho de se tornar Hokage, constituiu família e mesmo que ainda existam promessas que ele não cumpriu, bem como o Hashirama diz ao Madara no capítulo 691, nosso trabalho é fazer tudo o que podemos fazer enquanto estamos vivos e então deixar o resto para as gerações futuras realizarem. A Sarada pode muito bem continuar o legado do Naruto, ou seja, o Naruto cumpriu seu papel, sua jornada acabou há muito tempo. E que fiquem os verdadeiros fãs da obra e partam os fanboys de personagens específicos. Então é isso, espero que tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.